Olá, pessoal! Eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, Laura_Perucchi, ou pelo Instagram do podcast, letstalk.newyork. Aproveitando, se você curte o podcast, deixa uma review pra gente na Apple Podcasts, caso você tenha um iPhone. Se você não tem iPhone, você pode ir no Spotify e deixar estrelinhas pra gente. Antes de mais nada, eu queria avisar que esse episódio é patrocinado pelo Elsa Speak. Então, se você que está me ouvindo estuda inglês, fala inglês, quer melhorar o inglês, presta atenção nessa dica, tá? O Elsa é um aplicativo de inglês focado em pronúncia. Esse é um assunto que gera muito interesse lá nos meus stories, toda vez que eu falo que eu tô fazendo exercícios de pronúncia e tudo mais. E o Elsa é uma das ferramentas que eu uso para praticar a minha pronúncia em inglês. Esse aplicativo, além de ser excelente, ele é muito gostoso de usar. Ele usa a inteligência artificial para identificar os seus erros de pronúncia, fluência e entonação e te dá um feedback preciso e detalhado sobre a sua pronúncia. Então você vai falar e o aplicativo vai te dar um retorno, ele vai analisar a sua voz. Aí tem grupos de som, você vai trabalhar com grupos de som em inglês, tem exercícios com palavras, com frases, tem diálogos, e aí tem a sua pontuação para você ir analisando. Tem uma funcionalidade que eu adoro, que é o dicionário, onde você consegue colocar palavras e frases específicas que você queira aprender a pronunciar, né, e não só seguir o roteiro do aplicativo. E para quem é ouvinte do podcast, claro que tem promoção. Você pode testar o Elsa por 7 dias gratuitamente, né? Para conhecer a ferramenta e depois decidir se você quer assinar um dos planos. E olha, eu tenho certeza que você vai querer. Usando o link que vai estar na descrição do podcast ou acessando lauraperucchi.com/Elsa, você tem até 85% de desconto na contratação de um dos planos do Elsa. E fica um precinho bem bom, gente. Então aproveita, vai lá, testa o Elsa e depois me conta, porque eu tenho certeza que ele vai dar uma super força para sua evolução no idioma. No episódio de hoje, eu recebo a Daniane Gomes, de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, que mora em Rotterdam, na Holanda. Uns tweets dela apareceram pra mim por acaso, e foi por isso que eu decidi chamar ela pro podcast, assim, bem aleatório. A Daniane é da área de TI. Eu acho sempre muito importante destacar e quando eu posso trazer mulheres de TI aqui, porque é uma área ainda predominantemente masculina e ela tá nessa área há 18 anos. E ela mudou para a Europa em 2018, aos 31 anos, numa idade em que muita gente falava para ela que o timing já tinha passado. Que é uma besteira, né? Mas enfim. Hoje ela tá aqui para falar mais dessa história pra gente, da carreira, dos perrengues e das conquistas, né? Por que não? Então, Daniane, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por topar o convite de estar aqui hoje no podcast. Obrigada, Laura. Obrigada por me convidar. Que bom estar aqui. Eu ouvi teus episódios já, muito legais. Então, espero, de repente, aí agregar para quem tá ouvindo alguma coisa, Sim. Quem sabe. Então, como eu até mencionei, né, na introdução, a área de TI não é uma área... É uma área predominantemente masculina, né? Eu sempre acho muito interessante ver mulheres nessa área. Então, eu queria saber como foi que tu começou, da onde que surgiu o teu interesse. Conta um pouquinho pra gente dessa parte. O que eu lembro agora, assim, é que quando eu era criança, assim, eu tinha muito interesse em computadores. Mas eu não tinha um computador. Eu não tive computador em casa até os 16 anos. 16, 17. Não era muito fácil, né? A gente tem a mesma idade, então eu te entendo super. Eu lembro quando a minha mãe comprou um computador. Ela é professora e ela conseguiu financiamento pelo Banco do Brasil para comprar um computador. Nessa época não era muito comum, né? Exato. Era caro, não era simples, né? Mas eu lembro que se falava de computadores, falava na TV, computador, eu via imagem das pessoas trabalhando naquelas telinhas pretas e verdes. E não sei porque eu tinha assim, nossa, computador é uma coisa mística, sabe? Uma coisa
Não sei, eu tinha muito interesse no tal do computador, apesar de eu não ter a menor ideia o que eu faria com o computador. E aí, eu estudava numa escola municipal e essa escola conseguiu alguns computadores. Aí, assim, foi muito legal que a escola conseguiu alguns computadores. A gente tinha, assim, 2 vezes por mês aula de informática, sabe? Porque tinha que dividir a turma em 2, acho que tinha uns 5 computadores. Aí dividia a turma e ficava 3 pessoas pro computador. Era um software de uma tartaruguinha, que chama Logo, um software educacional. E a gente aprendeu a programar, assim, no Logo, né? É um software muito interessante. Eu acho que hoje, se ele existe ainda, eu acho que ele tá bem mais avançado, né? Porque na época era mesmo desenhar uns quadradinhos na tela. Tu desenhava tartaruguinha com quadradinhos. E, nossa, aquilo, assim, era meu momento mais feliz da escola, né? Então, eu acho, na minha última reflexão sobre como eu comecei na TI, eu acho que esse foi o momento, sabe? Porque é uma programação. E eu acho que aí que acendeu, assim, a chama, né? Só que aí, beleza, a vida passou, eu não tive computador em casa. E aí eu tinha 16 anos, queria ir trabalhar porque eu queria ter dinheiro, né? Pra Enfim, comprar eu as ganhava... brusinhas, né? É pra comprar a brusinha, exatamente. Na verdade, eu já queria trabalhar antes, mas eu fui procurar e eu vi que parece que legalmente a idade era 16. Então eu tava muito ansiosa pra fazer 16 anos. Coitada, né? Pra ir trabalhar. Eu consegui emprego numa empresa de TI, onde eu era secretária. Né? Atendia telefone, recepcionista, secretária, fazia tudo, né? Isso foi também um outro grande privilégio, uma baita sorte que eu tive na vida, foi conseguir emprego nessa empresa. E eu ficava assim, eu tinha muito tempo livre, né? Porque atendia telefone, fazia uma nota fiscal e ficava lá, né? E agora? Sim. E agora? O que eu vou fazer? E aí eu comecei a ficar curiosa, né? O que eles faziam lá? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. E naquela época, né, adolescente, eu era mais curiosa, chata ainda, né? Então eu perguntava o que eles faziam. E aí eu comecei a pesquisar, né? Eu tinha um computador à minha disposição daí, né? 24 horas não, 8 horas. Eu comecei a pesquisar e eu estudei ali o que era HTML e resolvi, eles me deram acesso ao site deles e eu resolvi mexer no site. Doida, né? Porque imagina, eu podia ter feito uma merda muito grande, apagado tudo. Mas eu comecei a mexer no site deles e fazer umas coisinhas bem bestas, assim, sabe? Mudar a coisa de lugar, botar uma fonte diferente, adicionar uma imagem. E eles falaram assim, ok, ela aprendeu a fazer isso aí sozinha, né? Acharam que eu tinha interesse e eles estavam precisando, estavam crescendo, a empresa estava crescendo. Eu fui a primeira funcionária da empresa, eram 4 sócios de TI. E aí eles estavam crescendo e eles falaram assim, tu não quer tentar ser programadora? Bora, eu acho que vai dar bom, né? Mas assim, eu não tinha a menor noção de nada. Eu era curiosa, metida, assim. Essa oportunidade foi o que me fez entrar para TI. Que aí eu tinha lá meus 16 anos e eu consegui um emprego de TI que, obviamente, eu ganhava muito pouco, né? Pra época também, mas assim, eu ganhava tipo um salário mínimo, que na época eu acho que era R$ 180. Mas enfim, foi uma grande oportunidade. E ali eu aprendi a programar, foi indo, né, troquei de empresas, fui aprendendo outras linguagens, fiz várias coisas. E tu chegou a entrar em faculdade ou não? Quando eu tava ali nessa transição, eu tinha 16 para 17, né? Eu comecei a tentar ser programadora, mas eu já tinha botado na minha cabeça antes que eu ia fazer faculdade de relações públicas. Nossa, tipo mas assim, nada a ver. nada a ver comigo, assim, eu não sei o que eu tinha na cabeça. Adolescente, né? Não tem muita coisa na cabeça. A gente é muito imaturo pra escolher uma profissão aos 16, 17 anos, né? E aí, assim, tu se compromete com uma decisão que tu tomou sem fundamento, sem base nenhuma. E eu comecei na tal da faculdade de relações públicas. Aí fiquei 1 ano e meio, eu acho. Chegou esse 1 ano e meio e falei,
Não, mas peraí, né? Eu tô desenvolvendo software, tá dando certo, tô gostando, eu já tinha ganhado um aumentinho ali. Não faz sentido eu ficar nessa faculdade de relações públicas, né? Aí eu troquei. Trocou pra TI? Troquei para sistemas de informação, era a Sim. faculdade. Sim. É uma das faculdades, né, que tem a ver com tecnologia de informação. Mas aí tu diria assim, tu entrou na faculdade já sabendo muita coisa, né? Que é o que acontece com muita gente que tá nessa área, né? Já entra sabendo muita coisa, né? Sim, é claro, né? Sempre tem muita coisa para aprender, né? Claro. TI é gigante e a gente nunca sabe o suficiente. Eu entrei, então, já tinha 1 ano e meio de experiência profissional. Então, eu já sabia lógica de programação, eu já sabia uma linguagem de programação, eu já sabia banco de dados. Algumas matérias foram bem besta, né, para mim. Teve outra matéria que eu fiz, como é que eles chamam? Tu faz uma prova, acho que é aproveitamento extraordinário, alguma coisa assim, que chama, que tu faz uma prova e aí tu não precisa pagar e fazer a matéria, tu paga 30% do valor da matéria e tu completa ela, né? Então, daí algoritmos, que é uma matéria bem base enfim, é a lógica de programação. Eu já sabia, mas foi muito bom ter feito essa matéria mesmo, porque, assim, ajudou a melhorar a lógica, sabe? Fazer algoritmos mais eficientes e tal. Então, tirei alguma coisa das matérias, mesmo que eu já tivesse um conhecimento prévio, assim. Tu trabalhou assim, tu trabalhou sempre no Rio Grande do Sul? Quantas empresas tu passou até o teu plano? Que a gente já vai entrar nisso, mas pelas minhas contas, tu trabalhou mais de 10 anos na área antes de morar fora. Pode falar Sim. brevemente um pouco dessas experiências? Eu trabalhei em 3 empresas em Caxias, uma em Farroupilha, que é uma cidade perto. Mas, assim, não tem muitas ofertas, ou não tinha naquela época muitas ofertas na região, né? Sim. Nunca pensou em ir para Porto Alegre? Então, pensei, né? Mas aí eu pensava assim, eu morava com meus pais, né? Então, outro privilégio, né? Não pagava conta de água, de luz, né? Sim. Eu pensava, só que eu pensava assim, se eu for para Porto Alegre e ganhar isso que eu ganho hoje, que eu sempre ganhei muito mal, eu não consigo pagar aluguel e viver, né? Não fui. Talvez Sim. deveria ter ido, né? Talvez a realidade teria sido diferente. Tá, Mas agora eu tô intrigada, porque daí tu falou que não queria ir pra Porto Alegre, que é, pra quem não conhece, Caxias do Sul não é muito longe de Porto Alegre, né? Enfim. Mas aí, como é que surgiu a ideia de, tá, então eu vou morar fora? Tu sempre quis morar fora? Como que entrou essa ideia aí na tua vida? Se teve algum momento, tipo, algum turning point, ou se foi algo que tu foi cozinhando devagar? eu sempre quis, desde que eu entendi que era possível, né? Porque isso era bem novinha. Uma pessoa falou assim: ah, é possível ir fazer uma coisa que se chama intercâmbio. Mas aí descobri que isso era uma coisa e que tu poderia ir até outro país e estudar, trabalhar. Eu descobri que isso era uma coisa e eu fiquei, nossa, eu quero fazer isso. Mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu quero fazer isso. Só que eu nunca achei que era pra mim. Porque eu achava que intercâmbio tinha que ter dinheiro. Eu era pobre, classe C, não tinha dinheiro. Até guardei meu dinheiro lá, né? Sempre guardava dinheiro, assim, sempre fui muito de guardar. Só que aí, cada vez, guardava, sei lá, 2 anos. Aí chegava lá na agência de intercâmbio. Dá pra fazer? Não dá. Porque o preço ia subindo, né? Mas era uma vontade que eu tinha, assim. A minha família não apoiava muito, mas era um sonho, assim. Era mais um sonho do que uma meta. Porque eu achava que não era pra mim. Mas aí teve o Ciências Sem Fronteiras. Alguém também me falou, olha, existem bolsas de estudo. Aí eu falei, não, também não é pra mim, né? Porque bolsa de estudo é só pra quem é muito diferenciado. Eu sou uma pessoa normal. Sou esforçada aqui, mas né, eu não sou diferenciada.
Mas chegou Ciências Sem Fronteiras, eu estava sempre ligada nas bolsas de estudo. E eu consegui essa bolsa de estudo. Outro... Descansa em paz, Ciências Sem Fronteiras, né? Triste. Foi outro presente, assim, o Ciências Sem Fronteira. Isso que mudou mesmo a minha vida, né? E aí eu fui um ano pra Austrália. Enquanto tu tava na faculdade, que tu tinha lá os teus 20 e poucos anos. Sim, eu tava com 24 para 25. Eu fiquei muito tempo na faculdade, porque a faculdade lá tu pagava por matéria, né? Então, o que eu conseguia pagar era uma matéria por semestre. Então, assim, eu levei quase 10 anos para me formar. Eu tava na faculdade, que bom, né? Que ainda tava na faculdade com 24 anos, porque aí eu ganhei esse presente, que foi o Ciências Sem Fronteiras. E aí, então, pronto, né? Aí eu voltei do Ciências Sem Fronteiras e eu fiquei assim, nossa, aquilo que eu já sabia só botou mais fogo, né? Mais lenha na fogueira, porque eu voltei dizendo, eu não vou morar aqui. Assim, Caxias não tinha trabalhos interessantes, sabe? Ponto de vista técnico, assim, não tinha nada disso. Então, não tinha muitas opções. Então, aí eu voltei com mais certeza de que eu precisava. Se eu quisesse fazer outras coisas, eu precisava sair dali. Mas aí, de novo, eu achava, isso não é pra mim. Eu sou bem mais ou menos, eu não sou diferenciada. E todo mundo falava assim, não, porque pra tu sair do país, tu tem que ter cidadania italiana, que é uma coisa muito comum na região. Mas eu não tenho, né? Porque eu não sou de família italiana. Ou só os cara foda. Os cara foda, né? Nunca uma mulher foda. Tipo assim, só o fato de eu ser mulher já me cortava de todas as possibilidades. O que é mais interessante nessas histórias, né? É que assim, alguém fala alguma coisa e sem querer, essa pessoa não tem conhecimento de todas as maneiras possíveis que existem. Só que ela, sem querer, tá o quê? Tá minando o plano e o sonho do coleguinha ao falar isso, né? Porque, cara, quanta gente só acha que sabe as coisas porque o João da esquina... Não, o João lá da esquina falou que não dá pra morar fora. Só dá se for assim ou assado. E tem mais não sei quantas possibilidades. Que talvez não sejam pra todas as pessoas, mas existem outras maneiras, né? Não é só para um grupo. Só que aí vai esse telefone sem fio, as pessoas ficam jogando balde de água fria no sonho dos outros. A gente fica aí, né? Que nem tu falou, tipo, com essas crenças limitantes de que, não é para mim. Eu nunca tinha conhecido ninguém que tinha ido, sabe? As pessoas que imigraram, que eu conhecia, eram homens e tinham cidadania italiana. Eu nunca conheci, naquela época, né, antes de imigrar, eu não conhecia pessoas que tinham entrado numa empresa da Europa, dos Estados Unidos, que tinham recebido o visto. Nunca, sabe? E os poucos eram homens. Enfim, eu achava que não ia dar, que não era pra mim mesmo. E aí, ok, eu voltei da Austrália, mas assim, nessa vontade, porém com muito medo, sabe, muito deprimida. Foi uma época da minha vida que eu fiquei muito, muito, muito deprimida, assim. No fundo do poço mesmo, assim, tipo... Precisei de medicação nessa época, porque foi terrível, sabe? Tu ter acesso a coisas legais, tu vê que o mundo é muito maior do que tu sabia que ele era, e aí tu tem que voltar a se encaixar. Assim, tem muitas coisas boas, mas... não digo que eu nunca vou voltar, sabe? Mas naquele momento, aquilo foi muito doloroso pra mim, foi muito difícil. Tava todo mundo muito feliz que eu voltei, né? Meus pais, minha família, todo mundo muito feliz, menos eu. Eu falo às vezes que a ignorância ela é uma bênção, às vezes. Porque a partir do momento que tu aprende o que tá... Não, é uma bênção entre aspas, né? Óbvio que não é bom a gente ficar na ignorância, mas assim, enquanto tu tá na ignorância, enquanto tu não sabia que aquilo existia, era uma coisa, né? A partir do momento que tu vive aquilo e aí tu tem que voltar pra onde tu tava, nossa. Pode ser bem doloroso, né? Que foi o caso.
Aí, então, eu continuei nessa sofrência, nessa autopiedade, inclusive, né? E aí eu conheci o meu atual marido. Ele também tinha essa vontade de morar fora. Mas quando a gente começou a namorar, ele morava em Angola. Ele de é Caxias também. brasileiro? Ah, é de Caxias, tá. De Caxias. A gente se conheceu, e depois ele foi pra Angola. E depois que eu voltei da Austrália, ele tava lá, a gente começou a conversar. E 1 ano de relacionamento à distância, muito difícil, né? Nossa. Ele disse, vou voltar. Falei, tá bom, vamos voltar. Então, até tentei ir pra Angola, né, naquela época. O que eu ouvi, eu fiz até uma entrevista, ele conseguiu lá uma indicação de entrevista. Mas o que eu ouvi foi, ela é muito júnior. Tipo, eu tinha 10 anos de experiência e eu era júnior na visão deles, né? Mas assim, depois eu descobri que o real problema era porque eu sou mulher. Esse era o único problema. Mas Muito ok, né? fácil ser mulher, né? Enfim, aí ele voltou e ele também ficou nessa, né? Não, a gente precisa sair, mas a gente precisa ir pra Europa, então, ou pros Estados Unidos, ou pra Austrália. Ele também tinha essa vontade, esse sonho. Aí, ele foi atrás se ele tinha direito à cidadania, e aí ele conseguiu fazer cidadania. Isso nos facilitou, então, a gente ir mudar para a Europa, né? Para algum país da União Europeia. Uma pergunta. Ele também é da área de TI? Ou não? Sim. Esse é outro privilégio que eu acho que eu tenho também, né? Ele também é uma pessoa de TI, então ele também tem essa flexibilidade de se mudar, de não precisar revalidar diploma, esse tipo de coisa que não é para toda a profissão, né? Exato. Então, nós decidimos ir para Portugal. A gente fez, assim, pesquisa. A gente chegou a fazer uma planilha no Excel, assim, porque a gente tinha em mente a Alemanha, Portugal ou ficar em Caxias. E a gente fez uma planilha no Excel, a gente deu peso para as coisas, assim. Legal. Isso vale tanto e acho que esse lugar ganha nota tal. Eu acho que isso é uma ótima maneira de tomar decisões racionais. Só que tem uma coisa que eu falo, né? Sempre que na prática a teoria é outra, né? A nossa decisão, a gente achava que foi uma decisão racional, baseada em fatos, mas a gente não contou com muitas coisas que a gente encontraria em Portugal. Mas enfim, fomos lá motivadíssimos. Ele conseguiu um emprego remoto. Eu tinha certeza que eu não ia conseguir trabalhar na minha área. Eu fui pensando assim, não, eu vou fazer faxina, porque faxina eu faço muito bem. Sou ótima limpando a minha casa, fica maravilhoso quando eu faço. Então eu vou fazer faxina por um tempo, se precisar. E vou ver, né? Talvez daqui 1 ano, alguma coisa assim, eu consiga. Eu ainda não acreditava que eu ia conseguir um emprego na área. Mas aí eu cheguei lá e eu mudei meu LinkedIn para Lisboa. Deixa eu só te interromper nessa parte, porque tem uma coisa que aconteceu antes de vocês mudarem, que eu acho muito importante na tua história, que foi onde eu li os teus tweets, né? Que tu tava se preparando para mudar, e tu tava num churrasco com seus amigos e rolou um momento de desencorajamento. Eu queria que tu contasse essa história pra gente e como que tu se sentiu naquele momento também. Vou contar, amigos, se estiverem me escutando depois, que às vezes as pessoas escutam, no hard feelings, não tô falando mal de ninguém. Era um churrasco, né? Se eu tava lá, era pessoas que eu gostava. Então, assim, não estou falando mal, fazendo trash talk de ninguém. A gente tava nesse plano de mudança. Eu acho que o churrasco foi tipo em outubro, assim. E a gente tinha o plano de ir em março. Mas vocês não tinham contado nada pra ninguém ainda, né? Pra ninguém, não contamos nem pra família, né? Era o nosso plano, assim, meu e dele. Primeiro tinha planejado para dezembro, aí não deu. Aí a gente planejou para março. E aí nesse churrasco, tinha umas pessoas que vieram aqui fazer cidadania. E eles passaram, acho que 3 meses por aqui.
E aí, esse churrasco, a gente estava conversando sobre isso e eles voltaram e eles falaram: ai, não dá, não tem como, a gente tentou conseguir emprego. Tinha uma pessoa desse casal da área de TI, e assim, eu achava, e continuo achando, inclusive, que essa pessoa é muito melhor tecnicamente do que eu, sabe? É uma pessoa muito mais inteligente do que eu. E outras pessoas, as quais eu respeitava bastante, que tinham posições melhores profissionalmente do que eu, falaram assim: é verdade, não dá, não, a gente perdeu o timing, a gente tá aqui com 30 e poucos anos, aí vai pra lá, vai ter que começar tudo de novo. A gente perdeu, né? Eles disseram isso, né? Que a gente, todos nós, todos que estavam naquela sala, tinham perdido o timing. E eu fiquei assim, desolada, né? Eu já não acreditava que era possível. Eu já achava que eu estaria fazendo, poderia estar fazendo uma besteira, sabe? Eu já achava que iria me mudar para passar muito perrengue, para depois voltar com o rabo entre as pernas, dizendo que não deu certo. Eu já acreditava nisso, mas mesmo assim eu queria ver se eu estava errada ou não. E aí aquilo me deixou muito mal, assim, sabe? Eu fiquei, nossa, será que eu devo ficar aqui? Depois se eu volto, talvez eu não consiga mais emprego. Mas enfim, ainda bem que nem eu, nem meu marido ouvimos essas vozes todas, né? Deles e das nossas cabeças, e a gente resolveu arriscar. Sim. E aí que entrou aquilo que eu te falei, né? Bom, eu vou tentar fazer isso dar certo. Eu vou fazer faxina se eu precisar fazer, porque eu não sei fazer nada mais além de trabalhar com TI. Era algo que eu achei que seria possível, né? E aí fiquei muito surpresa que a gente chegou em Lisboa e eu mudei meu LinkedIn para Lisboa, minha localização, né? Vou começar aqui a arrumar o meu LinkedIn, né? Né? Eu começar agora para daqui, sei lá, 6 meses, 1 ano, eu conseguir talvez alguma coisa na área. Começou assim, chover mensagem de recrutador. Recrutadores, recrutadoras. E eu fiquei, nossa, como assim? Como assim quer fazer uma entrevista comigo? Como assim gostou muito do meu currículo? Mas eu resolvi responder, porque assim, eu tava fazendo nada, literalmente nada, né? Só mudei a localização. E tava recebendo mensagem, eu pensei, bom, vamos ver isso aí, né? Vai que é agora o momento, sei lá, abrir um portal aí, portal divino e, né, daqui a um mês pode ser que eles não me mandem mais nada. Fiz algumas entrevistas. Em 20 dias eu tinha 2 propostas. Assim, 2 propostas, 2 contratos, né? Não assim, o primeiro contato. Já tinha passado por todos os processos de entrevista. Então tinha os 2 contratos ali para escolher qual. E eu fiquei assim, nossa, que estranho, né? Que sorte que eu dei. Mas depois eu vi, assim, que não é tão difícil assim, sabe? Porque eu conheci muita gente lá que conseguiu visto. Sim. Saiu do Brasil, foi e conseguiu visto. Eu acho que realmente era questão de, se eu tivesse tentado, né? Parado de ficar ouvindo essas vozes aí. Exato. Acho que eu teria conseguido, sabe? Comecei a trabalhar, logo 20 dias eu tinha proposta, no mês seguinte eu comecei a trabalhar. Quanto tempo vocês ficaram em Portugal e como que a Holanda entrou na história? A gente ficou 2 anos e meio em Portugal. Vou tentar não fazer muitos comentários negativos de lá, porque toda vez que eu falo como foi a minha experiência, aparece alguém na internet para me dizer: mas tu tem que entender que não é bem assim. Não tem que entender nada. Tua experiência. Ponto. Não quer dizer que vai ser... Eu nem sei, e só para deixar claro, eu não sei nem o que tu vai falar, não faço ideia do que seja, mas eu sou muito
defensora disso também, porque experiência no exterior não é uma equação exata, não é 2 mais 2 é 4, vai ser igual para todo mundo. Até porque se fosse assim, não ia ter espaço para outros lugares no mundo. Todo mundo ia morar só no lugar perfeito da Daniane ou no lugar perfeito da Lauren. Não, tipo assim, a tua experiência, o teu gosto, enfim. Acho que com esses disclaimers, pode contar a tua história. Foi muito complicado, começando para conseguir um apartamento. Nesse tempo ali em que eu estava fazendo entrevistas, eu também estava procurando um apartamento. Só que eu procurava um apartamento sozinha, meu marido estava trabalhando remoto, né? E eu estava procurando um apartamento sozinha. E é ali que eu tive o choque de realidade, né? Porque na nossa pesquisa antes, assim, apartamentos, quanto é que custa o aluguel? 500 euros a gente consegue. O salário de Portugal é baixo, né? Mas a gente fez essa conta. Se o aluguel também é baixo, ok. Aí eu ligava para esses anúncios, não aceito brasileiros. Porque eles reconhecem que tu é brasileiro pelo sotaque, né? No telefone. Aí visitar apartamento, como eu ia sozinha, era muito complicado também. Porque vinha sempre aquela história. Mas é que o senhorio não gosta muito de estrangeiros. Mas não é só brasileiros, mas tem que ver que houveram muitos brasileiros que fizeram coisas muito más. Então, eu ouvi muito assim, porque mulher brasileira vem aqui só para achar marido, para roubar os maridos das portuguesas. Não importa se elas dizem que não, todas estão aqui para isso. Os homens brasileiros são, na sua maioria, ladrões. Era o comentário mais light que eu ouvia, sabe? Durante todo o meu tempo em Portugal, durante esses 2 anos e meio, toda vez que eu precisei sair de casa e ter contato com alguém português, que era sempre que eu saía de casa, eu ouvia a mesma coisa. Era como se eu tivesse que me explicar, porque era sempre um interrogatório. Por que tu mora aqui no centro de Lisboa? Quanto é que custa esse apartamento? Mas no que tu trabalha? Mas tá legal aqui? Tem visto? Todo dia era uma microagressão. Óbvio que eu conheci pessoas legais, óbvio que não é todo mundo que era assim, né? Óbvio que teve coisas legais em Portugal. Não vou falar que foi todos os dias, 100% do dia ruim. Mas o que aconteceu de ruim foi suficiente para te fazer cansar. Exato. Todo dia era uma microagressão. E aí, assim, eu não via com o salário lá e o preço que se pagava de aluguel, eu não via perspectiva. Sentia que a gente estava vivendo para pagar as contas. E aí as pessoas diziam assim, mas por que tu não vai morar mais longe? Escuta, tu quer morar 2 horas do teu trabalho? Porque naquela época não era remoto, sabe? Pré-pandemia. Quem é que quer morar numa outra cidade? Passar 2 horas para ir, 2 horas para voltar? Exato. Sabe? Por que não pega uma coisa mais barata? Bom, eu tentei pegar coisa mais barata e tudo que eu ouvi foi esse apartamento aqui que eu consegui. Era um apartamento bom, mas enfim, foi um apartamento que nos aceitou, sabe? Porque eu mandava proposta para os apartamentos. Comecei a fazer assim uma proposta, sabe, para tentar deixar mais profissional a coisa, assim, mais séria. Fiz uma carta me apresentando, falando, mandando extrato bancário. A gente veio com uma reserva, não era muito, mas assim, sim. A gente tinha uma reserva. Então eu mandava extrato bancário do salário do meu marido, que entrava na conta todo mês, né? E eu, assim, a coisa que tu não precisa mandar. Mandava documento já, sabe? Pra provar, olha, eu estou legal aqui, sabe? Mandava o passaporte do meu marido e tal. Pra provar que tava tudo certo. E não, foi esse apartamento que nos aceitaram. E aí eu não via perspectiva, sabe? Aprendi muita coisa tecnicamente lá, sabe? O meu trabalho, tecnicamente falando, foi muito bom, assim. Eu tive contato com coisas, assim, que eu não tinha antes, sabe? Então, eu aprendi muito, assim. Eu trabalhei para uma empresa grande, tinha bastante recursos financeiros, então tu podia experimentar, sabe? A Daniane que chegou lá e a Daniane que saiu não tem muita diferença. Mas eu não vi possibilidade de comprar uma casa
por exemplo. Eu não via possibilidade de ter filhos, por exemplo, e pagar por isso, sabe? Sem ter que parar de trabalhar. Não temos filhos, não sei se vamos ter, mas assim, eu quero que seja uma escolha e Não não uma que o meio... imposição. Exato. Isso. Eu quero poder escolher. Não, se eu quiser, eu tenho como pagar, tenho recursos. E a gente não via a possibilidade de fazer isso lá. Nossa vida não era horrível, mas eu queria mais do que aquilo. E aí entrou a pandemia e eu falei, aí sim que a gente sempre falava que em 2021 a gente ia sair. Mas aí em 2020 entrou a pandemia, as coisas pioraram muito lá na minha equipe. E daí um dia eu saí assim, muito mal de uma reunião, e aí eu disse assim, chega. Se é para eu ser humilhada e maltratada desse jeito, eu vou pelo menos receber mais. Vou começar a procurar emprego. E aí o meu marido falou assim, te vira. Mais ou menos assim. Veja uma coisa legal para ti e aí acha um emprego que tu acha que seja bom para ti e a gente se muda, né? Tava comigo nessa, mas enfim, era comigo o negócio para resolver, né, entre aspas. E isso foi, assim, muito difícil também, mas foi muito bom. Porque aí foi, assim, sabe, um ato de empoderamento, sabe? Sim. Ele... Da outra vez, eu peguei o visto por causa da cidadania dele. Então, eu ainda tinha essa crença que eu não conseguiria. Eu só consegui porque eu dei sorte de casar com alguém que tinha cidadania. E aí, eu comecei a procurar e a gente tinha três ideias de países que a gente conhecia, países que a gente tinha pesquisado e tinha achado que eram interessantes. Um era a Alemanha, o outro não era o país em si, era só a cidade, era Londres. Se eu fosse para a Inglaterra, seria Londres. E o outro seria a Holanda. Estávamos abertos a cidades maiores, assim, né? Amsterdã, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven. E eu comecei a fazer as entrevistas, de novo, mesma coisa, LinkedIn. E aí eu fui assim, né, fazendo, que a gente fala em TI, foi brute force. Foi assim, entrevista atrás de entrevista, né? Recebi algumas respostas, outras nunca mais, né? Eu tava toda hora fazendo entrevista, eles mandavam os code challenge. Aí, assim, eu me dedicava bastante, né? Talvez outra pessoa mais esperta conseguisse fazer em menos tempo. Mas eu levava, assim, tipo, 20 horas fazendo os code challenge. E eu lembro que eu tava já com uma dor, assim, aqui, porque eu tinha que ficar trabalhando de segunda a sexta, né? Aí saía às 6 na sexta de noite e ficava, assim, eu ficava na frente do computador fazendo meus code challenge até domingo, a hora de dormir, sabe? Eu não fazia mais nada. Acabei descartando Londres no meio do caminho, porque eu achei... Todo mundo que eu falei, eu achei muito arrogante. Aí eu fiquei assim, nossa, gente, pra quê, sabe? E Londres é legal, mas eles têm aquele ritmo, assim, tipo... Parece que tá todo mundo com pressa, né? Tem que parar pra respirar um pouquinho, né? Eu sou uma pessoa ansiosa, então eu acho que esse estilo de vida era capaz de me levar para um infarto aí em algum momento, sabe? Sim. E aí foi a Alemanha, ainda bem que não evoluiu muito, porque depois eu descobri que a Alemanha é chata pra caramba em questão de burocracia. E aí eu consegui essa proposta da Holanda. E eu falei, então, vocês querem usar o visto de como é que fala? De esposa de europeu. Isso, falei isso. Eles, não, a gente vai te pagar o visto. Faz o visto por ti. Que bom que teu marido não precisa, senão a gente dava o visto pra ele também. Tipo, né, visto de esposo, né? Mas não. Eu fiquei, nossa, eles vão me pagar então o visto? Caramba! Tipo, eu fiquei assim, nossa, né? Poderosa, empresária, eu sou foda, milionária. Não, menos essa parte, né? E aí eles pagaram o visto, pagaram um relocation package pra gente trazer as nossas coisas de Portugal. Deu pra pagar o caminhão da mudança. E aí, nossa, assim, eu fiquei, meu Deus, né? Quem sabe, talvez eu não sou tão ruim então quanto eu achei, sabe? Menina, mas olha o que custou pra te
pra te ter uma autoconfiança. E o que é mais triste nisso tudo é saber que a maioria dos homens não fica pensando nessas coisas, né? Já ouviu aquele papo de que quando tem uma vaga, a mulher só aplica se ela tem 100% dos atributos necessários e o homem com 30% tá aplicando? Esse é um nível de confiança. Até fala, né? A autoestima de homem era uma coisa que deveria vender no supermercado. Eu queria. Eu também. Eu queria. E vocês estão aí há quanto tempo já? 2 anos? Vai fazer 2 anos agora. Tem muita gente que reclama daqui, óbvio que não é perfeito. Mas assim, depois de todos os perrengues que eu passei, tu chegar, ser atendido pelas funcionários do governo, quando tu vai tirar o visto com um sorriso, tipo, pra mim isso é... Nossa, sério? E, né, a rapidez com que o meu cartão veio, porque em Portugal o meu cartão demorou muito tempo pra vir, sabe? Aquele cartãozinho, tipo, a identidade, assim. Sim. Aqui eu acho que foi... Quando tu vem direto do Brasil, tu já pega no dia que tu vai lá tirar foto. Como eu vim de Portugal e na pandemia, levou 1 semana, eu acho. Assim, tudo resolvido. As pessoas, ninguém me maltratou. Eu fiquei assim, caramba, ninguém vai gritar comigo, que era comum, sabe? Sim. Tem que resolver coisa em Portugal com o governo. E ia ser atendida aos berros. E a pessoa diz assim, não vou mais te atender, vou chamar o próximo da fila. Foi muito diferente, assim, sabe? Foi muito... Não sei, sabe, se a gente já tá mais casca grossa. Claro que estamos também. Assim, não fui maltratada. E também aquela coisa de que eu acredito que cada pessoa tem o seu lugar. E às vezes uma pessoa tem mais de um lugar. E Portugal não era o teu lugar. Não foi o lugar pra ti. Porque também quando as coisas elas são pra dar certo, elas dão certo, né? Vai dando tudo certo. Quando dá tudo errado, tipo... Eu acho que foi, assim, um degrau numa escada. Não vou cuspir no prato que comi. Tenho gratidão pelas coisas que eu aprendi lá, sabe? Sim. Mas, realmente, assim... O tratamento, a paz de espírito que eu tenho aqui é muito diferente, sabe? Enfim, a gente conseguiu comprar uma casa. Nem 1 ano de Holanda a gente conseguiu comprar uma casa. Porque isso também é facilitado, sabe? Em Portugal, como estrangeiro, o juro é maior, a entrada que tu tem que dar é maior. Aqui tu nem precisa dar entrada. Tu consegue comprar e financiar 100% do imóvel. Assim, eu vejo possibilidades, tipo, financeiras, óbvio, né? Sim. E o estilo de vida também é muito mais tranquilo. Pra mim, assim, eu não vou embora mais aqui. E aí, eu quero te fazer 2 perguntas pra fechar. Depois de tudo que tu passou, né? Tu tem essa carreira bem grande aí em TI, tu passou por muita coisa no Brasil, e uma carreira no exterior também. Quais seriam o conselho ou os conselhos que tu daria para mulheres que estão entrando nessa área, independente se elas quiserem ir para o exterior ou não? O que tu diria para elas? Eu diria para as mulheres ocuparem os espaços, porque não tem nada que nos faça pior do que homens. A gente consegue fazer tudo que é feito, que eles fazem, a gente consegue também. Eu sei que a luta pelo nosso espaço é cansativa, cansa pra caramba, assim, todo dia tu tem que se provar, mas quando cansar, tenta segurar na mão de outras pessoas que estão na mesma situação, sabe? Isso o Twitter me ajudou muito, assim, conhecer outras mulheres, que eu vejo, assim, tem mais gente, sabe? Procurem referências naquilo que vocês querem fazer, porque isso ajuda, sabe? Isso dá um quentinho no coração, isso te dá um abraço na alma, sabe? Eu sei que tem outras mulheres que estão na mesma situação, mas tem mulheres sendo muito foda, referência no que elas fazem. E o mundo tá mudando, sabe? Eu percebo que existe uma mudança desde quando eu entrei na TI para hoje, sabe? Eu quero acreditar, pelo menos. Só vai. A TI vai te dar independência financeira. Isso é uma coisa, assim, que para mim foi muito boa, assim, para minha autoconfiança, sabe? Sim.
Então, só vai que é a profissão do momento. Sim, e acho que vai ser sempre, né, cara? Porque tecnologia é algo que não acho que um dia vai parar, tipo, acabou, não temos mais nada para inventar. Vai sempre continuar. A outra pergunta que eu queria te fazer, que a gente falou muito da tua trajetória, da tua carreira, né, e tudo mais, mas assim, na parte pessoal, o que tu acha que mais mudou em ti com essa tua experiência fora, os teus maiores aprendizados com isso? Cada uma das experiências fora mudou alguma coisa, né? Mas assim, no geral, fiquei muito mais casca grossa, assim, tipo, não existe um lugar perfeito, sabe? Tu vai ter dificuldade em qualquer lugar. Uma coisa que eu tenho na minha cabeça, assim, isso não é tão positivo, mas assim, a gente é imigrante, então eu sempre procuro estar atenta, né? Porque, assim, no momento que o país está bem e os imigrantes são bem-vindos. Mas se o país ficar mal, tem um plano B, sabe? Meu plano B é voltar para o Brasil. Uma coisa que eu falei isso num podcast ano passado, se a Europa entrar em guerra. A Europa entrou em guerra, né? Ter um plano B eu acho que é importante, né? Porque pode ser que não seja como a gente idealizou. Então, a gente vai ter que navegar entre as dificuldades, as decepções. A gente vai ter que ser mais flexível, né? Enfim, assim, muito positivo também, que me abriu muito a cabeça, sabe? Eu era de uma cidade pequena, de um contexto, assim, 500 mil habitantes, mas, assim, pequena comparado com as capitais do Brasil, né? Então, assim, me abriu muito mais a cabeça de saber que tem pessoas diferentes, que o mundo não é aquilo que venderam para mim. Eu percebi o tamanho da minha ignorância, acho. E talvez amanhã eu vou perceber que eu sou mais ignorante do que eu achava ainda, né? Abriu um mundo diferente. Acho que isso foi muito bom, assim. Eu gosto mais da pessoa que eu sou hoje do que da pessoa que eu era antes de ter passado por isso tudo. Ai, que lindo. Daniela, eu queria te agradecer. Eu adorei conversar contigo, saber mais da tua trajetória e acho muito importante, como tu falou, de procurar exemplos, né? De procurar referências, que o teu podcast aqui, a nossa conversa também seja uma referência para alguém que às vezes está se sentindo perdido e não necessariamente às vezes na área de TI, mas em qualquer área, porque a gente sabe que ser mulher não é fácil, como tu falou, é uma luta diária, então espero que possa inspirar. E eu vou deixar o Instagram da Daniane na descrição do podcast. Ela já me falou que o Instagram dela é pessoal, trancado, mas pra quem não sabe, vocês conseguem mandar mensagem mesmo sem seguir. Então, se vocês quiserem mandar mensagem pra ela pelo Instagram, vocês podem fazer assim, ou vocês podem seguir ela no Twitter, que eu também vou deixar o Twitter dela na descrição. E muito obrigada pelo teu tempo e a tua generosidade em compartilhar a tua história aqui hoje. Obrigada, Laura. Fico, como é que fala? Lisonjeada pelo convite. Então, que bom fazer parte desse podcast também. Então é isso, gente. Mandem mensagens pra Daniane. Mandem mensagens pra mim também. Não esqueça de mandar mensagens pra mim, porque eu também gosto de saber o que vocês acharam do podcast. E a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau!